Revoltas e movimentos da Primeira República, um clamor por mudanças. A Primeira República Brasileira, que se estendeu de 1889 a 1930, foi um período marcado por intensas transformações políticas, econômicas e sociais. A transição da monarquia para a república não se deu de maneira tranquila, e o novo regime enfrentou uma série de desafios que revelaram as tensões latentes na sociedade brasileira. Durante esses 41 anos, o Brasil testemunhou diversas revoltas e movimentos que expressavam o descontentamento de diferentes segmentos da população, desde militares e líderes políticos até camponeses e operários. Essas revoltas e movimentos não foram meras manifestações de insatisfação, eles representaram um verdadeiro clamor por mudanças estruturais na jovem república. Questões como centralização do poder, políticas de desenvolvimento econômico, direitos civis e condições de trabalho estavam no cerne dessas lutas. Cada revolta trouxe à tona diferentes aspectos da complexa realidade brasileira, revelando a diversidade e a profundidade das demandas sociais. Este vídeo busca oferecer uma visão abrangente desses eventos, explorando não apenas as causas e consequências de cada revolta, mas também o contexto histórico em que elas ocorreram. Através de uma análise detalhada, procuramos entender como essas revoltas moldaram a trajetória da Primeira República e contribuíram para o desenvolvimento do Brasil moderno. No primeiro capítulo do vídeo, abordamos a proclamação da República e as consequências imediatas dessa mudança radical de regime. A seguir, analisamos as principais revoltas e movimentos que marcaram cada década da Primeira República, começando pela Revolta da Armada e a Revolução Federalista, passando pela Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina, até chegarmos ao tenentismo e à Revolução de 1930. Cada capítulo foi dedicado a um evento específico, fornecendo uma visão detalhada das motivações, eventos e desfechos, além de discutir o impacto que tiveram na sociedade da época. Também foi explorado o papel das lideranças envolvidas, sejam elas militares, civis ou religiosas, e como suas ações influenciaram o curso da história brasileira. No final do vídeo, refletimos sobre o legado deixado por esses movimentos e revoltas. Como eles contribuíram para moldar a identidade nacional? Quais foram as lições aprendidas? E como esses eventos históricos ainda ressoam na sociedade contemporânea? Essas são algumas das questões que buscamos responder, com o objetivo de proporcionar uma compreensão mais profunda e crítica da Primeira República. Este vídeo é uma homenagem a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, lutaram por um Brasil mais justo e igualitário. Suas histórias são um lembrete poderoso de que a busca por mudanças e justiça social é uma constante na história da humanidade. Ao explorar essas histórias, esperamos não apenas preservar a memória dessas lutas, mas também inspirar futuras gerações a continuar a buscar um mundo melhor. Agora, convido você, caro espectador, a embarcar nesta viagem pela história da Primeira República Brasileira. Vamos juntos explorar os eventos que moldaram o nosso país e entender como as revoltas e movimentos deste período contribuíram para a construção da nossa identidade nacional. Capítulo 1 e a Proclamação da República e suas consequências. A Proclamação da República, ocorrida em 15 de novembro de 1889, marcou o fim do Império no Brasil e o início de um novo capítulo na história do país. Liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, a queda do regime monárquico foi impulsionada por uma série de fatores políticos, econômicos e sociais que vinham se acumulando ao longo das décadas. O descontentamento com a centralização do poder nas mãos do imperador, a crise econômica decorrente da abolição da escravatura e a influência das ideias republicanas foram alguns dos elementos que contribuíram para a mudança. A transição para a República não foi um processo simples. A monarquia brasileira, apesar de suas limitações, havia proporcionado um certo grau de estabilidade política e continuidade administrativa. A repentina mudança para um regime republicano trouxe consigo uma série de desafios. Primeiramente, a falta de uma tradição republicana no Brasil significava que havia pouca experiência prévia em governança democrática e federalista. Além disso, a nova república teve que lidar com a oposição de setores conservadores que ainda eram leais à monarquia e que viam a mudança com desconfiança. Nos primeiros anos da República, conhecida como República da Espada, o Brasil foi governado por dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto.
O governo de Deodoro foi marcado por crises políticas e econômicas. Em 1891, a promulgação da primeira Constituição Republicana buscou estabelecer as bases do novo regime, mas o governo enfrentou oposição tanto de civis quanto de militares. Deodoro acabou renunciando em meio a uma grave crise política, sendo substituído por Floriano Peixoto, cujo governo foi caracterizado por um autoritarismo necessário para manter a ordem e suprimir revoltas. A consolidação da República foi um processo lento e conflituoso. As revoltas que se seguiram nas décadas seguintes foram, em grande parte, uma reação às políticas centralizadoras e à exclusão de grandes parcelas da população das decisões políticas. A elite agrária, que dominava a política durante a Primeira República, implementou uma política de controle do poder através do coronelismo e da política dos governadores, garantindo que os interesses dos grandes fazendeiros fossem priorizados em detrimento das necessidades das camadas mais pobres da população. Neste contexto, a proclamação da República deve ser entendida não apenas como um evento isolado, mas como o ponto de partida de um período de profundas transformações e conflitos. A nova República Brasileira teve que se afirmar em meio a um cenário de instabilidade e descontentamento, buscando encontrar seu caminho entre as demandas por modernização e as tradições do passado. Os capítulos seguintes explorarão em detalhes as revoltas e movimentos que marcaram a Primeira República, destacando como cada um desses eventos refletiu as tensões e desafios do período. A Revolta da Armada e a Revolução Federalista, por exemplo, foram expressões de descontentamento com o governo central e refletiram as disputas de poder entre diferentes facções políticas e militares. A Guerra de Canudos e a Revolta da Vacina, por outro lado, mostraram a resistência das populações mais pobres às políticas impopulares e à repressão estatal. Ao estudar esses eventos, podemos compreender melhor as dinâmicas sociais e políticas da Primeira República e como elas moldaram a trajetória do Brasil. A luta por um governo mais representativo e justo, iniciada com a proclamação da República, continua a ressoar na história brasileira, lembrando-nos da importância de estar sempre vigilantes na defesa da democracia e dos direitos de todos os cidadãos. Com esta introdução, damos início à nossa jornada pela Primeira República, explorando os eventos que definiram este período crucial da história do Brasil. Vamos mergulhar nas revoltas e movimentos que foram um verdadeiro clamor por mudança, revelando as vozes e ações daqueles que lutaram por um país mais justo e igualitário. Capítulo 2 – Revolta da Armada, de 1891 a 1894. A Revolta da Armada foi uma das primeiras grandes crises enfrentadas pela recém-proclamada República Brasileira. Esta revolta foi, essencialmente, uma série de rebeliões navais que ocorreram no Rio de Janeiro e em outras regiões costeiras, lideradas por oficiais da Marinha que se opunham ao governo do Marechal Deodoro da Fonseca e, posteriormente, ao de seu sucessor, Floriano Peixoto. A insatisfação entre os militares da Marinha começou a se manifestar logo após a proclamação da República. A centralização do poder nas mãos do exército e o autoritarismo dos primeiros governos republicanos causaram descontentamento entre os oficiais da Marinha, que se sentiram marginalizados e subvalorizados. A situação se agravou com a promulgação da Constituição de 1891, que consolidou o poder do executivo e limitou a influência dos militares na política. A primeira fase da Revolta da Armada teve início em novembro de 1891, quando Deodoro da Fonseca dissolveu o Congresso Nacional e instaurou um estado de sítio, em uma tentativa de consolidar seu poder diante das crescentes críticas. Em resposta, oficiais da Marinha, liderados pelo almirante Custódio José de Melo, se rebelaram, exigindo a reabertura do Congresso e a renúncia de Deodoro. Enfrentando uma grave crise política e pressionado pelos militares, Deodoro acabou renunciando em 23 de novembro de 1891, sendo sucedido pelo vice-presidente Floriano Peixoto. A chegada de Floriano ao poder não trouxe a paz desejada. Conhecido como Marechal de Ferro, Floriano adotou uma postura autoritária e centralizadora, exacerbando as tensões. Em setembro de 1893, uma nova revolta naval eclodiu, novamente liderada pelo almirante Custódio de Melo, agora com o apoio de outros oficiais insatisfeitos. Desta vez, os rebeldes exigiam a renúncia de Floriano e a convocação de novas eleições. A revolta se intensificou, com confrontos ocorrendo principalmente na Baía de Guanabara,
onde os navios rebeldes bombardeavam a cidade do Rio de Janeiro. A resposta do governo foi dura. Floriano Peixoto ordenou a repressão militar, utilizando o exército para sufocar a revolta. Além disso, o governo recorreu à contratação de mercenários estrangeiros e à aquisição de navios de guerra para combater os rebeldes. Os rebeldes da Marinha, enfrentando uma resistência feroz e sem conseguir apoio significativo de outras partes do país, começaram a perder força. Em março de 1894, a revolta foi finalmente suprimida, com a rendição dos últimos navios rebeldes. Os líderes da revolta foram presos, exilados ou executados, e o governo de Floriano Peixoto consolidou seu poder, estabelecendo uma era de estabilidade temporária. A revolta da Armada teve consequências significativas para a jovem república. Ela revelou as profundas divisões e rivalidades dentro das Forças Armadas brasileiras, além de evidenciar a fragilidade do novo regime. A repressão severa da revolta também consolidou a imagem de Floriano Peixoto como um líder autoritário, capaz de manter a ordem a qualquer custo. Contudo, a revolta também deixou um legado de descontentamento e resistência que continuaria a se manifestar em episódios futuros. A revolta da Armada, portanto, não foi apenas um evento isolado, mas um sintoma das profundas transformações e conflitos que estavam em curso na sociedade brasileira. Ao estudar estes e outros movimentos, podemos obter uma compreensão mais rica e completa da Primeira República e dos desafios que ela enfrentou em sua busca por se afirmar como um regime democrático e representativo. Capítulo 3 – Revolução Federalista. A Revolução Federalista, ocorrida entre 1893 e 1895, foi um dos conflitos mais sangrentos e complexos da Primeira República Brasileira. Este capítulo explora as origens, os eventos principais e as consequências desta revolta, que envolveu a luta pelo poder entre facções políticas no sul do Brasil e teve um impacto significativo na história política do país. A Revolução Federalista foi essencialmente um conflito entre dois grupos políticos, os federalistas, também conhecidos como maragatos, e os republicanos, conhecidos como pica-paus. Os federalistas eram defensores de um modelo de governo descentralizado, que conferisse mais autonomia às províncias, enquanto os republicanos defendiam um governo central forte, alinhado com as políticas do presidente Floriano Peixoto. O conflito teve suas raízes na insatisfação com a política centralizadora do governo federal, que era vista como autoritária e repressiva. No Rio Grande do Sul, um estado historicamente marcado por fortes tradições de autonomia e regionalismo, essa insatisfação encontrou terreno fértil. A revolta eclodiu em fevereiro de 1893, quando os federalistas, liderados por figuras como Gaspar Silveira Martins, iniciaram um levante armado contra o governo republicano estadual. A guerra rapidamente se espalhou pelo Rio Grande do Sul e pelos estados vizinhos de Santa Catarina e Paraná. Os combates foram caracterizados por sua brutalidade, com ambos os lados cometendo atrocidades. As táticas de guerrilha dos maragatos, que incluíam ataques rápidos e emboscadas, contrastavam com a estratégia mais convencional das forças governamentais, que buscavam esmagar a revolta através de uma superioridade numérica e de recursos. Um dos episódios mais notórios da Revolução Federalista foi o Cerco de Lapa, uma batalha que durou de janeiro a fevereiro de 1894 na cidade de Lapa, no Paraná. As forças federalistas cercaram a cidade, defendida por tropas republicanas comandadas pelo general Gomes Carneiro. Apesar da bravura dos defensores, a cidade caiu, e a batalha resultou em pesadas perdas para ambos os lados. A queda de Lapa, no entanto, não significou uma vitória decisiva para os federalistas, que continuaram a enfrentar uma resistência feroz das tropas governamentais. A Revolução Federalista também se entrelaçou com a Revolta da Armada, discutida no capítulo anterior, criando um cenário de guerra civil que ameaçava desestabilizar o governo central. Floriano Peixoto, determinado a manter a ordem, adotou medidas repressivas severas, incluindo a contratação de mercenários estrangeiros e a utilização de penas duras contra os rebeldes capturados. O conflito finalmente começou a se dissipar em meados de 1895, quando as forças federais conseguiram infligir derrotas significativas aos maragatos. A exaustão das tropas rebeldes e a falta de recursos levaram muitos líderes federalistas a buscar um acordo de paz.
Em agosto de 1895, foi assinado o Tratado de Pelotas, que formalmente encerrou a revolta. Apesar disso, as cicatrizes deixadas pelo conflito permaneceram profundas, afetando a política regional e nacional por muitos anos. A Revolução Federalista teve várias consequências duradouras. Politicamente, ela fortaleceu o poder central do governo republicano e consolidou a posição de Floriano Peixoto como um líder capaz de manter a ordem. No entanto, o conflito também revelou as fragilidades da jovem república e a necessidade de lidar com as demandas por maior autonomia regional e justiça social. Além disso, a Revolução Federalista deixou um legado cultural significativo no sul do Brasil. As histórias e mitos sobre a bravura dos combatentes, tanto maragatos quanto pica-paus, se tornaram parte do folclore local, influenciando a identidade cultural e a memória coletiva da região. No próximo capítulo, examinamos a Guerra de Canudos, um dos conflitos mais emblemáticos e trágicos da Primeira República. Liderada por Antônio Conselheiro, a guerra refletiu as profundas desigualdades sociais e a resistência popular às políticas do governo central. Através da análise desse e de outros eventos, continuaremos a explorar como as revoltas e movimentos da Primeira República moldaram a trajetória do Brasil e deixaram um legado duradouro na história do país. Capítulo 4. A Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, ocorrida entre 1896 e 1897, foi um dos conflitos mais marcantes e trágicos da Primeira República Brasileira. Este capítulo oferece uma análise detalhada das causas, eventos principais e consequências deste conflito, que revelou as profundas desigualdades sociais e a resistência popular às políticas do governo central. A Guerra de Canudos teve origem no sertão da Bahia, uma região marcada pela extrema pobreza e pelo isolamento social. Nesse contexto, surgiu a figura carismática de Antônio Conselheiro, um líder religioso que atraiu milhares de seguidores com suas pregações messiânicas e sua crítica ao governo republicano. Conselheiro fundou a comunidade de Canudos, que rapidamente se tornou um refúgio para os marginalizados e descontentes da sociedade. A comunidade de Canudos era vista com desconfiança e hostilidade pelas autoridades republicanas, que a consideravam uma ameaça à ordem pública e ao regime recém-estabelecido. A política centralizadora e repressiva do governo republicano, combinada com a influência dos grandes fazendeiros locais, que viam Canudos como um desafio ao seu poder, levou à decisão de destruir a comunidade. Em novembro de 1896, o governo enviou uma pequena força militar para acabar com Canudos, mas os sertanejos, armados principalmente com facões e algumas armas de fogo, conseguiram derrotar os soldados. Esta derrota humilhante incentivou o governo a organizar novas expedições, cada uma maior e mais bem armada que a anterior. No entanto, as tropas republicanas continuaram a sofrer derrotas, incapazes de superar a resistência determinada dos moradores de Canudos, que lutavam por sua sobrevivência e pela defesa de sua comunidade. A guerra atingiu seu auge em 1897, quando o governo organizou uma expedição massiva, composta por milhares de soldados, para acabar de uma vez por todas com Canudos. A batalha final foi um massacre. As forças republicanas cercaram a comunidade e, após semanas de combates brutais, conseguiram tomar Canudos. Os sobreviventes, incluindo mulheres e crianças, foram mortos ou capturados, e a comunidade foi completamente destruída. A Guerra de Canudos resultou em uma tragédia humanitária, com a morte de milhares de sertanejos. O conflito expôs as profundas desigualdades sociais e econômicas do Brasil da época, além de revelar a brutalidade do governo republicano na repressão de qualquer forma de dissidência. A destruição de Canudos foi um símbolo do fracasso do governo em lidar com as questões sociais de maneira justa e humana. O legado da Guerra de Canudos é complexo. Por um lado, a brutal repressão marcou uma página sombria na história da Primeira República, evidenciando as limitações e contradições do novo regime. Por outro lado, a resistência dos sertanejos de Canudos inspirou futuras gerações a lutar por justiça social e direitos humanos. Capítulo 5. A Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina, ocorrida em 1904 no Rio de Janeiro, foi um dos episódios mais emblemáticos de resistência popular contra as políticas de saúde pública do governo.
Este capítulo examina as causas, eventos principais e consequências deste conflito, que destacou as tensões entre o governo central e a população urbana da capital brasileira. No início do século XX, o Rio de Janeiro enfrentava graves problemas de saúde pública, incluindo surtos recorrentes de doenças como febre amarela, varíola e peste bubônica. Em resposta, o governo federal, sob a liderança do presidente Rodrigues Alves, implementou um ambicioso programa de reformas urbanas e sanitárias, visando modernizar a cidade e torná-la um exemplo de progresso e civilização. O médico sanitarista Oswaldo Cruz foi nomeado para liderar a campanha de saúde pública, que incluía medidas de higiene, controle de vetores e vacinação em massa. Uma das medidas mais controversas foi a vacinação obrigatória contra a varíola, uma doença altamente contagiosa e mortal. Embora a vacinação fosse uma medida eficaz para erradicar a doença, a maneira autoritária com que foi implementada gerou grande resistência entre a população. Muitos cariocas viam a vacinação obrigatória como uma violação de seus direitos individuais e uma intrusão inaceitável na privacidade de seus lares. A desconfiança em relação ao governo e às autoridades de saúde, combinada com a falta de informação e campanhas educativas adequadas, exacerbou o descontentamento popular. Além disso, a violência com que as brigadas de vacinação, muitas vezes acompanhadas por policiais, invadiam as casas para vacinar à força os moradores, aumentou a resistência e a revolta. A revolta da vacina eclodiu em novembro de 1904, quando uma série de protestos violentos varreu o Rio de Janeiro. Barricadas foram erguidas nas ruas, edifícios públicos foram atacados e incendiados, e os confrontos entre os manifestantes e as forças policiais se intensificaram. A cidade mergulhou no caos, com cenas de verdadeira guerra urbana. Trabalhadores, estudantes e moradores de bairros pobres se uniram contra a vacinação obrigatória, exigindo o fim das medidas autoritárias do governo. O governo respondeu com uma repressão dura e eficaz. Tropas do exército foram mobilizadas para restaurar a ordem, e centenas de manifestantes foram presos. A violência e a brutalidade da repressão deixaram um rastro de destruição e morte, mas conseguiram sufocar a revolta. No entanto, o governo foi forçado a recuar parcialmente, suspendendo temporariamente a vacinação obrigatória. A revolta da vacina teve consequências significativas para o Brasil. Embora a vacinação obrigatória tenha sido suspensa, a campanha de saneamento e combate às doenças continuou, e eventualmente, a varíola foi erradicada. O episódio, no entanto, destacou as tensões entre a modernização autoritária imposta pelo governo e os direitos e liberdades individuais da população. Além disso, a revolta da vacina revelou a necessidade de campanhas educativas e de comunicação mais eficazes por parte do governo para ganhar a confiança da população. O conflito também serviu como um lembrete das limitações e desafios de implementar políticas públicas de saúde em um contexto de desigualdade social e econômica. No próximo capítulo, exploraremos a Revolta da Chibata, um movimento liderado por marinheiros que protestavam contra os maus-tratos e as condições desumanas nas Forças Armadas. Através da análise deste e de outros eventos, continuaremos a explorar como as revoltas e movimentos da Primeira República moldaram a trajetória do Brasil e deixaram um legado duradouro na história do país. Capítulo 6. A Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata, ocorrida em novembro de 1910, foi um movimento liderado por marinheiros da Marinha do Brasil que protestavam contra os maus-tratos e as condições desumanas de trabalho nas Forças Armadas. Este capítulo examina as causas, eventos principais e consequências deste conflito, que destacou as tensões entre a hierarquia militar e os direitos dos marinheiros. No início do século XX, as condições de vida e trabalho dos marinheiros brasileiros eram extremamente precárias. A disciplina na Marinha era mantida através de castigos corporais severos, incluindo a chibata, um instrumento de tortura que deixava marcas profundas no corpo dos marinheiros. Essas práticas, herdadas do período escravista, eram vistas como desumanas e injustas, especialmente em um contexto republicano que prometia igualdade e justiça para todos os cidadãos. A insatisfação dos marinheiros atingiu o ponto de ebulição em 22 de novembro de 1910, quando João Cândido Felisberto, um líder carismático conhecido como Almirante Negro, organizou um motim a bordo do encouraçado Minas Gerais. Os marinheiros tomaram o controle do navio,
exigindo o fim dos castigos corporais, melhores condições de trabalho e a libertação dos marinheiros presos. A revolta rapidamente se espalhou para outros navios da frota, incluindo o São Paulo, o Bahia e o Deodoro. Os marinheiros rebeldes ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro caso suas demandas não fossem atendidas, colocando o governo em uma situação de extrema pressão. O presidente Hermes da Fonseca, temendo uma catástrofe, inicialmente cedeu às exigências dos marinheiros, prometendo abolir os castigos corporais e melhorar as condições de vida na marinha. No entanto, após a rendição dos rebeldes e a retomada do controle dos navios, o governo voltou atrás em suas promessas. Muitos líderes da revolta, incluindo João Cândido, foram presos e submetidos a julgamentos sumários. Alguns foram condenados à morte, enquanto outros foram enviados para prisões em condições desumanas. João Cândido, que sobreviveu à prisão, se tornou um símbolo de resistência e luta por justiça. A revolta da Chibata teve um impacto significativo na história da Marinha e na luta pelos direitos dos trabalhadores no Brasil. Embora o governo tenha reprimido o movimento, a revolta conseguiu trazer atenção para as condições desumanas nas Forças Armadas e inspirou futuras gerações a lutar por melhores condições de trabalho e respeito aos direitos humanos. A revolta da Chibata também destacou as contradições da Primeira República, que prometia igualdade e justiça, mas frequentemente recorria a práticas autoritárias e repressivas. A luta dos marinheiros foi um lembrete poderoso da necessidade de reformas sociais e políticas para garantir que os ideais republicanos fossem realmente cumpridos. No próximo capítulo, examinaremos a Guerra do Contestado, um conflito que envolveu disputas de terra entre colonos e empresas estrangeiras no sul do Brasil. Através da análise deste e de outros eventos, continuaremos a explorar como as revoltas e movimentos da Primeira República moldaram a trajetória do Brasil e deixaram um legado duradouro na história do país. Capítulo 7. A Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ocorrida entre 1912 e 1916, foi um conflito armado no sul do Brasil, envolvendo disputas de terra entre colonos e empresas estrangeiras. Este capítulo examina as causas, eventos principais e consequências deste conflito, que destacou as tensões entre o governo central, as corporações internacionais e os camponeses brasileiros. A Guerra do Contestado teve suas raízes na região fronteiriça entre os estados de Paraná e Santa Catarina, uma área marcada por disputas de terra e pela presença de empresas estrangeiras que buscavam explorar os recursos naturais da região. A construção da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, liderada pela Brazil Railway Company, e a concessão de grandes extensões de terra a empresas estrangeiras resultaram no deslocamento de milhares de pequenos agricultores e poceiros, criando um ambiente de extrema tensão. Os camponeses despejados, descontentes com a situação, encontraram liderança e esperança nas figuras de líderes religiosos populares. Esses líderes pregavam uma mensagem de resistência e justiça divina, atraindo milhares de seguidores que acreditavam na criação de um novo reino de Deus na terra do contestado. O conflito eclodiu em outubro de 1912, quando as tropas governamentais tentaram desalojar os colonos que haviam ocupado terras concedidas às empresas estrangeiras. Os camponeses, armados principalmente com ferramentas agrícolas e algumas armas de fogo, resistiram ferozmente, utilizando táticas de guerrilha e contando com o apoio popular local. A guerra se arrastou por 4 anos, com ambos os lados cometendo atrocidades e sofrendo pesadas perdas. Os camponeses do contestado lutaram bravamente contra as forças governamentais, que eram superiores em número e armamento. As batalhas se concentraram principalmente em áreas rurais e florestais, onde os rebeldes podiam usar seu conhecimento do terreno a seu favor. Um dos episódios mais notáveis da Guerra do Contestado foi a Batalha de Irani, em 1912, onde as forças rebeldes, lideradas por José Maria, conseguiram uma vitória significativa contra as tropas governamentais. No entanto, José Maria foi morto na batalha, e sua morte representou um duro golpe para os rebeldes. Mesmo sem seu líder, a resistência continuou sob a liderança de outros líderes e comandantes locais. A guerra finalmente terminou em 1916, com a rendição dos últimos focos de resistência camponesa. A repressão governamental foi brutal, e muitos líderes rebeldes foram capturados e executados.
As terras foram retomadas pelas empresas estrangeiras, e os camponeses sobreviventes foram forçados a se dispersar ou aceitar as condições impostas pelo governo. A Guerra do Contestado teve consequências duradouras para a região e para o Brasil como um todo. Ela revelou as profundas desigualdades sociais e econômicas do país, além de destacar as tensões entre o desenvolvimento capitalista e os direitos dos trabalhadores rurais. O conflito também inspirou futuros movimentos de resistência camponesa e lutas por reforma agrária. No próximo capítulo, exploraremos a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, um movimento precursor que destacou as tensões políticas no início da Primeira República e que teve um impacto significativo nas revoltas subsequentes. Através da análise deste e de outros eventos, continuaremos a explorar como as revoltas e movimentos da Primeira República moldaram a trajetória do Brasil e deixaram um legado duradouro na história do país. Capítulo 8. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, ocorrida em 5 de julho de 1922, foi um movimento militar que se destacou como um dos primeiros sinais de insatisfação com o regime oligárquico da Primeira República Brasileira. Este capítulo examina as causas, eventos principais e as consequências desse conflito, que tornou-se um símbolo da luta por mudanças políticas no Brasil. No início da década de 1920, o Brasil enfrentava uma série de crises políticas e sociais. A Primeira República era dominada por um sistema oligárquico, onde o poder político e econômico estava concentrado nas mãos de poucas elites estaduais, principalmente de São Paulo e Minas Gerais. Esse sistema, conhecido como a política do café com leite, gerava descontentamento entre militares e setores da sociedade que desejavam reformas políticas e sociais. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana foi desencadeada pela eleição de Arthur Bernardes como presidente em 1922, em meio a alegações de fraude eleitoral e corrupção. Um grupo de jovens oficiais do Exército, conhecidos como tenentistas, organizou-se para protestar contra o governo central e exigir reformas. Entre suas demandas estavam o fim da corrupção, o voto secreto e uma maior participação popular no processo político. Em 5 de julho de 1922, um grupo de oficiais tomou o Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, e anunciou sua intenção de derrubar o governo. Apesar de suas forças serem claramente inferiores, os rebeldes decidiram resistir até o fim. Apenas 18 homens, liderados pelo capitão Euclides Hermes da Fonseca e pelo tenente Siqueira Campos, optaram por enfrentar as tropas leais ao governo. O combate foi breve e intenso. Os 18 do Forte marcharam pelas ruas de Copacabana, enfrentando o fogo pesado das tropas governamentais. A batalha resultou na morte da maioria dos rebeldes, mas sua bravura e determinação tornaram-se um símbolo de resistência e inspiração para futuros movimentos militares e civis. A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana teve consequências duradouras para a política brasileira. Embora o movimento tenha sido esmagado, ele destacou as crescentes tensões e insatisfações com o regime oligárquico e serviu como um precursor para as revoltas tenentistas subsequentes. A coragem dos 18 rebeldes inspirou uma geração de militares e civis a lutar por mudanças políticas e sociais. Além disso, a revolta ajudou a consolidar a figura dos tenentes como líderes da oposição ao governo oligárquico, culminando em movimentos mais amplos e organizados, como a Revolução de 1930. O legado dos 18 do Forte de Copacabana é lembrado como um marco na luta pela democratização e modernização do Brasil. No próximo capítulo, examinaremos a Revolução de 1930, um movimento que marcou o fim da Primeira República e o início de uma nova era na política brasileira. Capítulo 9. A Revolução de 1930. A Revolução de 1930 foi um movimento que marcou o fim da Primeira República Brasileira e o início de uma nova era na política do país. Este capítulo examina as causas, eventos principais e as consequências desse conflito, que resultou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder e na inauguração de um novo ciclo político no Brasil. No final da década de 1920, o sistema político da Primeira República, baseado na política do café com leite e na alternância de poder entre as elites de São Paulo e Minas Gerais, estava em crise. A eleição presidencial de 1930,
que resultou na vitória do candidato paulista Júlio Prestes, foi marcada por alegações de fraude e manipulação, exacerbando as tensões políticas. A oposição ao governo federal se consolidou em torno da Aliança Liberal, uma coalizão de dissidentes políticos, militares descontentes e líderes regionais insatisfeitos, que apoiava a candidatura de Getúlio Vargas, governador do Rio Grande do Sul. A Aliança Liberal defendia uma série de reformas, incluindo o voto secreto, a justiça social e o fortalecimento do poder executivo. O estopim da revolução foi o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa de Vargas, em julho de 1930. O crime, que teve motivações pessoais, foi interpretado como um ato político, gerando uma onda de indignação e mobilizando os opositores do governo. Em 3 de outubro de 1930, as forças rebeldes, lideradas por Vargas e seus aliados militares, iniciaram uma série de levantamentos armados em várias regiões do país. A revolução rapidamente ganhou apoio popular e militar, com muitas guarnições do exército aderindo ao movimento. Em poucas semanas, as forças rebeldes conseguiram tomar o controle de várias cidades importantes e avançaram em direção à capital federal, Rio de Janeiro. Em 24 de outubro de 1930, o presidente Washington Luiz foi deposto por um golpe militar, e Getúlio Vargas foi proclamado chefe do governo provisório. A Revolução de 1930 marcou o fim da Primeira República e o início de um novo ciclo político no Brasil, conhecido como a Era Vargas. O governo de Vargas, que durou de 1930 a 1945, foi caracterizado por uma série de reformas políticas, sociais e econômicas que transformaram profundamente o país. Entre as medidas implementadas estavam a criação de leis trabalhistas, a modernização da administração pública e o fortalecimento do poder executivo. No entanto, a Era Vargas também foi marcada por períodos de autoritarismo, especialmente durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, quando Vargas governou como ditador. A Revolução de 1930, portanto, teve um legado ambíguo, trazendo tanto avanços significativos quanto desafios à democracia e aos direitos individuais.